Olá, prezados. Estou aqui mais uma vez, estou de volta. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Neri, sou médica psiquiatra aqui no Amazonas. Vocês já ouviram falar da resolução 487 do CNJ, de fevereiro de 2023? Pois essa resolução, em linhas gerais, seria uma reforma antimanicomial do judiciário. E ela, em linhas gerais, ela prevê o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico de todo o Brasil. Essa foi uma medida tomada pelo CNJ sem levar em conta a opinião dos especialistas, dos psiquiatras forenses, e ela tem consequências desastrosas, pois quem é que está nos manicômios judiciários? Quem são as pessoas que estão lá? São os portadores de transtorno mental em conflito com a lei, certo? Então, essa medida, ela vai entrar em vigor a partir do dia 28, teoricamente vai entrar em vigor a partir do dia 28 desse mês. E a Associação Brasileira de Psiquiatria entrou com uma ação, deixa eu ver o nome aqui que eu anotei para vocês, direta de inconstitucionalidade contra a iniciativa do CNJ, junto ao STF, com o apoio do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e tem o apoio das demais associações médicas de todo o Brasil, pois os especialistas acreditam que, além dos CAPs não conseguirem suprir já a demanda que já existe, esses pacientes vão ficar desassistidos. Existem estudos importantes, como de revistas conhecidas e famosas como a Lancet, que mostram que os pacientes ficam na rua e que aumenta o risco de suicídio, o fechamento de manicômios judiciários. Então, assim, eles estão na contramão da ciência, eles não estão ouvindo os especialistas, e a ABP tomou essa atitude de entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade, em apoio com o CREMESP, para que isso seja revisto, nós esperamos o bom senso do STF, pois tanto vai expor a sociedade, as pessoas, quanto vai expor as próprias pessoas que estão na medida de segurança, como, por exemplo, aquele chamado bandido da luz vermelha. Quando ele saiu da medida de segurança, lá do manicômio judiciário onde ele se encontrava, ele foi assassinado a tiros na porta da sua casa. E o CAPS já não tem condições hoje de dar conta da sua demanda dos pacientes graves e persistentes, não tem como absorver mais essa demanda. E eu, como médica de CAPS, eu posso afirmar que alguns casos são tão complexos que nós não conseguimos dar conta desse tipo de demanda. Eu vou exemplificar aqui 3 casos que já aconteceram em serviços que eu trabalhei como CAPS e que teve consequências desastrosas, ou então a justiça não foi feita. Eu atendi um rapaz que ele era usuário de substância e tinha um transtorno de personalidade antissocial. E ele estava lá no CAPS por quê? Porque ele havia assassinado a namorada com uma facada no coração. Aí eu perguntei a ele se quando ele fez isso ele tinha feito uso de substância. Ele falou, não, eu estava de cara limpa. Só que ela encheu meu saco, me aborreceu e deu uma facada no coração dela. E ele ficou rindo, não mostrou o menor remorso, nada, compaixão pela vítima, ainda falou assim, consegui enganar o juiz direitinho, enganei todo mundo e agora eu estou livre e vou fazer tratamento no CAPS. Eu não vou ser preso, porque eu sou usuário de substância e eu não vou ser preso. E esse rapaz foi um dos casos. O outro caso foi de um paciente que já tinha martelado a cabeça de uma senhora e ele cumpriu 2 anos de medida de segurança e saiu. Depois ele ficou ameaçando pessoas na rua, ele estuprou uma cadela, depois ele matou uma cadela, ele se masturbava na frente de crianças. Quando foi um dia, eu avisei a família, eu digo, olha, esse rapaz precisa de algum tipo de intervenção, porque toda vez que nós chegávamos para fazer a medicação, ele puxava a faca, puxava teçado para a equipe, nós não conseguíamos fazer a medicação nele, a medicação de depósito que era feita todo mês, porque ele simplesmente não permitia, ele ameaçava a equipe, ele era violento. Eu fiz várias internações dele no hospital psiquiátrico, ficava lá 1 mês, 2 meses, já saía com medicação de depósito, mas quando nós íamos dar continuidade ao tratamento dele no CAPS, aí nós não conseguimos dar continuidade porque ele se tornava violento e não aceitava de jeito nenhum. Esse era um paciente para medida de segurança. O que aconteceu? Um belo dia ele esfaqueou e matou um idoso. E aí agora
ele tá preso. Tá preso não porque, como ele é um portador de transtorno mental, ele está em medida de segurança. Uma morte que poderia ter sido evitada se alguma atitude tivesse sido tomada. Nós falamos várias vezes com a família para ir no Ministério Público, para ir na Defensoria, para fazer alguma coisa, para evitar que ele fizesse, que ele reincidisse, né, que ele cometesse um novo crime, que nós estávamos vendo que o crescente de violência estava cada vez maior, que ele ia acabar assassinando uma pessoa, que foi o que aconteceu. E o terceiro caso era o caso de um paciente que ele não tinha uma perna, ele ficava na calçada, era muito agressivo, ficava com pau, com vergalhão, a equipe não conseguia chegar. Aquela mesma coisa, a gente internava, depois deixava ele em casa, ele agredia, maltratava, batia nos familiares, ia para a calçada, agredia os transeuntes. E aí esse paciente também era um paciente que não aceitava medicação, não permitia que fosse feita medicação de depósito, não permitia tratamento. Então, assim, era um paciente para medida de segurança, porque ele era violento, ele era agressivo e ele ameaçava a população ali que estava ao redor e a própria família dele. Então, assim, muitas vezes os casos são tão complexos como esses que o próprio CAPS ele não dá conta, principalmente quando envolve violência, envolve risco de morte, envolve crimes sexuais, né? Em relação a esses pacientes com transtorno de personalidade, por exemplo, é um transtorno egocintônico que a gente chama. Então, assim, não incomoda o paciente. Então, ele vai fazer psicoterapia, mas ele simplesmente acaba não mudando porque aquele comportamento ruim, nocivo para a sociedade, para as pessoas, não o incomoda. Então, ele não tem por que mudar. E ele vai continuar sendo ali um predador sexual que vai ficar estuprando, que vai ficar matando, que vai ficar maltratando. Por quê? Porque aquilo não o incomoda, aquilo não faz mal, entendeu? Então, assim, a medida de segurança é uma forma de a gente proteger a sociedade desse tipo de pessoa, certo? Então, nós esperamos uma coerência do STF, que eles ouçam os especialistas, né? Porque o CAPS ele não dá conta, não é a mesma coisa que uma reforma psiquiátrica, não é a mesma coisa que uma reforma psiquiátrica no judiciário. Colocar pessoas que são violentas, que são agressivas, não que 100% dos pacientes vão reincidir, mas essa não é a maneira. Acabando com os hospitais psiquiátricos de custódia e tratamento, não vai resolver o problema. Talvez melhorar a estrutura, adaptar a estrutura, treinar equipes, humanizar o tratamento dentro dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico seja muito mais efetivo, né, enquanto política pública de saúde, do que simplesmente fechar porque está sucateado, porque não é humanizado, do que simplesmente botar essas pessoas na rua, que elas vão sofrer risco de violência, né, assim como o bandido da luz vermelha. Elas podem também pôr em risco suas famílias e as outras pessoas, né, a própria sociedade. Então, esse é o posicionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria, dos psiquiatras forenses, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e dos demais conselhos de medicina do Brasil, que são contra o fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. E só para atualizar, aqui no nosso estado do Amazonas, nós não temos mais hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Eu fui psiquiatra numa penitenciária há 6 anos e todas as unidades prisionais têm psiquiatra. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico foi fechado já há alguns anos, eu não lembro mais quanto tempo, e foi aberta uma enfermaria psiquiátrica anexa ao CDP. E aí lá funciona, para lá são destinados os casos onde a pessoa foi destinada para medida de segurança. Tem em torno de 25 vagas, é pouco, é muito pouco. E acaba que os outros pacientes, eles acabam sendo colocados juntos com os presos comuns. E quando eles estão em surtos, eles ficam em celas isoladas, mas o fato é que todos os presídios hoje aqui no Amazonas, eles têm psiquiatra. Então, assim, esse é o nosso posicionamento também, e nós esperamos que o STF seja coerente, ouça os especialistas, ouça os psiquiatras forenses, ouça a Associação Brasileira de Psiquiatria e não feche os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil.
Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. Quando vai aparecendo algum tema importante, alguma coisa, eu vou colocando aqui para vocês. Um abraço.